Meu nome é Márcio Klang, eu sou procurador de Justiça e sou coordenador do Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcelo de Araújo Júnior, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E esse é o programa Para Matar a Saudade, que é um programa de história oral, pelo qual a gente tenta, na medida do possível, matar a saudade de colegas nossos que já se foram. E a homenageada da vez é a minha muito querida, e não é retórica, é verdade, Maria do Carmo dos Santos Casanova. Na sua opinião, quem foi Maria do Carmo dos Santos Casanova? Um exagero dizer que minha mãe ela era o sol daquele sistema, que era o sistema lá de casa, né? Quando meu pai faleceu, alguns anos atrás, né, assim, uns 5 anos antes da minha mãe falecer, eu lembro dela ter se aproximado de mim, ter perguntado para mim algo do gênero: como é que eu vou viver sem seu pai, né? E eu virei para ela e disse: mãe, se meu pai tivesse me perguntando agora como é que ele ia viver sem você, eu não sabia o que dizer, sabe? Mas você, não, você vai continuar vivendo como você sempre viveu, né? Porque, na verdade, na minha casa, meu pai era um satélite da minha mãe, né? Completamente. Ele era uma lua. Aliás, 80% dos maridos o são. Sim, nesse caso específico, ele era em todos os sentidos, sabe? Assim, ela literalmente era o ponto de referência para ele, a vida dele girava em torno dela completamente, né? Isso que acontecia com meu pai acontecia de certa forma com quase todas as pessoas da minha casa, né? Ela funcionava literalmente como uma espécie de assim de ponto gravitacional em torno do qual todo mundo girava, né? Eu acho que isso tem uma relação que é uma relação com a personalidade dela, né? Olha, eu acho assim que a Maria do Carmo ela foi uma pessoa muito especial. Especial como amiga, especial como membro do Ministério Público, mas também uma pessoa de espiritualidade. E eu acho que isso é fundamental, isso é um marco dentro dela, que ela era uma pessoa que distribuía amor, amizade, carinho. Eu, nos anos em que convivi com Maria do Carmo, nunca vi Maria do Carmo assim, se estressar, se aborrecer, demonstrar. Exatamente, não só bom humor, é o astral. É um bom astral de uma pessoa que quer transmitir o bem. Então, eu acho que eu diria isso, que Maria do Carmo era uma pessoa do bem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer essa oportunidade, principalmente de falar da Casa Nova, né? É uma coisa que toca muito o nosso coração, principalmente dos integrantes do chamado Fiat 147, que era o nosso concurso, porque passaram 147 candidatos. Alguns não foram, alcançaram sucesso em outros concursos e tal, mas grande parte foi. Então, a Casa Nova é assim, talvez uma unanimidade no nosso concurso e nos outros integrantes também, né? Foi uma pessoa muito marcante, porque entramos muito jovens em 83 e a Casa Nova já tinha uma experiência, uma visão assim, bem madura, bem espiritualizada do que deveria ser a instituição do MP. Ela quase assim, ela quase foi uma pessoa que vislumbrava um Ministério Público que na época não existia assim, com esse perfil, né? Com um perfil mais moderno. Então, ela foi sempre muito acolhedora e a gente sempre procurava a Casa Nova para poder se orientar, se aconselhar, enfim. Bom, Maria do Carmo dos Santos Casanova, para mim, é apenas a Maninha. Maninha era um jeito carinhoso que eu a chamava, uma vez que com, sei lá, um ano e pouquinho, eu não conseguia falar o apelido dela de família, que era Marininha, então reduzi para Maninha. E os netos hoje a chamavam, né, de voinha e eu, Maninha. Maria do Carmo, ou Maninha,
Minha mãe era uma pessoa à frente do seu tempo, extremamente justa, alegre, festiva, adorava estar com amigos, adorava se reunir em família, adorava viagens. Você tem algum fato institucional no qual a Casa Nova tenha tido, na sua opinião, uma atuação marcante, importante? Tem um fato que eu me lembro que foi assim uma coisa assim bem marcante mesmo. A gente entrou no MP assim, como todo mundo, com uma sede de justiça muito grande, e existia um, um, um ambiente legal meio cinza na Lei 6368, salvo engano. 6368 era de entorpecentes, chamada Lei de Entorpecentes. E tinha O artigo 12 e o artigo 16. E tinha entre esses dois artigos uma zona cinza que era para se saber quem poderia ser considerado traficante, quem deveria ser considerado usuário. Ela pegou um processo pesado, onde houve uma pressão muito grande de todos os lados possíveis de um determinado artista, em que a Casa Nova, de uma maneira assim muito filosófica, muito espiritual, fez uma defesa de um certo ponto de vista que foi muito produtivo para nós que estávamos iniciando. Vou pegar um que não, assim, um primeiro caso que não tem uma relação direta com o Ministério Público, né? Assim, ela trabalhava na Secretaria de Educação como assessora da direção, e ela, por um acaso, conhecia o dono, né, do edifício Bradesco, né, que foi comprado pela Secretaria de Educação. Né? E, bom, minha mãe faz a intermediação da venda, e quando termina essa intermediação, o dono do Bradesco aparece com um cheque para ela, que assim, devia ser alguma coisa em torno de uns R$2 milhões pela intermediação do negócio. E ela fez papel de corretora, né? Bom, mas ela imediatamente nega, recusa completamente qualquer possibilidade de aceitar uma coisa como essa, porque isso seria, se não ilegal, absolutamente imoral, né? Ou seja, você aceitar algum tipo de ganho em função de um conhecimento particular. Ela conhecia a mulher do dono do Bradesco, do dono do edifício, né? E, ao mesmo tempo, ela estava lá trabalhando como funcionária da Secretaria de Educação. Né? E essa é uma história interessante, porque essa é uma história que acompanhou minha infância, porque meu pai reclamava bastante da mulher. E assim, é uma coisa muito interessante, porque acho que essa é uma palavra que define bastante minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito íntegra, né? Ou seja, uma pessoa que era de uma integridade muito exacerbada, né? Como membro do Ministério Público, enquanto a Semperge não estava sob a administração da Amperge, a Maria do Carmo sempre participou das reuniões do Conselho, obrigatoriamente, né? E algumas vezes eu a acompanhei. E sempre vi, assim, uma atuação muito marcante, da forma como ela se posicionava nas reuniões, algumas vezes até um pouco tensas. Nós tivemos um momento dentro da Semperge que foi um momento muito tenso. E eu digo que eu participei disso porque eu participei de uma comissão junto com o Ronaldo, Levi, presidi essa comissão. Então, nessas reuniões que nós tínhamos, forçosamente, eu sempre vi uma atuação muito firme da Maria do Carmo com relação às posses.
É uma pessoa que nunca se deixou dominar por amizades, por questão de você ser partidária de A, B ou C. Então, eu sempre vi a atuação dela nesses momentos muito precisa, assim, muito, muito mesmo, pontificando aquilo que ela estava dizendo e com muita propriedade. Foram momentos assim tensos, mas que eu pude ver a atuação dela como uma atuação muito boa. Agora, no aspecto pessoal, o que você poderia destacar na vida dela do aspecto pessoal, no Ministério Público, no Ceprojus, enfim, qual é o lado que você gostaria de chamar a atenção? Ô, Márcio, talvez eu encontre aí uma palavra que possa resumir essa característica da Maria do Carmo, tanto no lado pessoal quanto no lado institucional e no lado espiritual. Talvez eu possa resumir numa palavra. Ela era uma mãezona. Ela era uma pessoa que te abraçava, independente de se você era um funcionário, se você era o procurador-geral, se você era um promotor. Então, ela tinha essa espiritualidade de nos abraçar, né? Isso foi uma característica também assim muito marcante por parte dela. Sim, ela amava cozinhar, eu não sei se é de conhecimento. Ela se formou em gastronomia pela Estácio, e tinha como desejo montar restaurantes. Olha que coisa interessante. Sim, sim. Minha mãe amava cozinhar, mas não cozinhar o trivial. Ela gostava de cozinhar coisas mais elaboradas. Sim, ela amava. Não, Ela porque se amava. você fazer arroz e feijão todo dia, cai no Sim. piloto automático, né? Sim, ela detestava. Isso aí ela não gostava. Agora, você fazer um prato sofisticado, Sim, diferente, né, e sim. tal, aí é uma outra história, E né? era uma das formas de dar carinho para as pessoas, né? Como ela dizia, que é o fato de cozinhar. Cozinhar é um fato. ato de amor, não tenha dúvida. É verdade, Exatamente. é verdade, é verdade. Exatamente. Se você descesse agora na rua e desse de cara com a Maria do Carmo, o que você diria para ela? Eu diria assim, graças a Deus você está viva. E o que você acha que ela iria responder a você? Estou. Estou. Vivíssima. Onde é que tem a próxima reunião, né? Onde é que tem a próxima reunião? Então, seria o que eu diria. Encontrá-la, eu diria assim, poxa, graças a Deus você está viva. Que foi uma perda muito grande. Foi uma perda muito grande, como colega, como pessoa, como ser humano. Eu acho que a Maria do Carmo encarnava bem todas essas dimensões. Porque existem pessoas que elas são boas como pessoas, não são boas profissionais, nem nada disso. Então, eu acho que é ótimo profissional. E no relacionamento com as pessoas é péssimo e tudo. Então, eu acho que ela conseguia, dentro dela, ela ter todas essas particularidades de ser humano, de amizade, de acolhimento. Isso é muito difícil. Acolhimento, a palavra que você usou agora, eu acho que define a Maria do Carmo, acolhimento. Acolhimento. Então, eu acho que isso aí, ela conseguia congregar dentro dela, harmonicamente, todas essas facetas da vida. Saudades. Saudades. Verdade. E o que você acha que ela iria responder para você? Ô, meu filho, que alegria te encontrar. Ela era assim mesmo. Essa era a Maria do Carmo. Eu diria que ela devia ter pensado mais nela nos últimos 10 anos, sabe?
significa que, assim, que ela acabou se dividindo, ajudando as pessoas, né? E fazendo isso, ela podia ter tido assim, uma velhice ainda melhor. Então, não é que ela teve uma velhice ruim, mas, né? Mas tirando isso, assim, é uma pessoa muito sem encruzilhadas. Me diz uma coisa, o que você acha que ela te responderia? O que eu faço, e você não tem nada a ver com isso. Isso é resposta de mãe mesmo, né? Cala a boca, menina. Muito obrigada. O que eu tenho pela minha mãe é gratidão por ela ser quem foi, pelo legado que ela deixou, pela criação, pela dedicação, todo o mimo e zelo que ela teve, não só comigo, mas com todos os filhos, netos, bisnetos. O que você acha que ela te responderia? Foi um prazer, foi um prazer, foi um prazer. Nossa ligação é ainda muito forte e eu sei que ela teve muito prazer em estar comigo, em viver os últimos dias comigo, ao lado dela, e com certeza ela está feliz onde ela está. Com muita luz, isso não tenho dúvidas.